Ok. Então, Amar Ula, então Ula fala que da onde ele aprende esta lei que você pode receber duas punições sobre uma ação só. Essa é a opinião de Rabi Meir no nosso caso, de Edim Zomemim. Da onde ele aprende? Do caso do homem que falou mal da mulher dele, que era uma Nara, e a Torá estipulou a lei que se ele falou mal dela e era mentira, qual é a lei que é estabelecida, que a Torá estabelece para ele, é receber chicotadas e também pagar meia-cá, pagar 100 moedas. Que é o único caso que tem na Torá aqui. A gente vai ver, um dos casos, assim, a gente vai ver se é o único caso, mas enfim, quer dizer, é um caso que a gente vê na Torá, que a Torá é uma exceção que tem duas punições sobre uma ação só. O cara falou mal dela, retirou sobre ela um mau nome, colocou sobre ela um mau nome, que ela traiu ele. Uhum. E qual seria, e era mentira, a punição sobre ele, que a Torá estabelece, é duas punições, uma de... Sim. Pagar e chicotada. Exatamente. Então, ele aprende dessa lei de Motzi Shemra, de um homem que falou mal da mulher dele, de Nara, né, dessa situação, de Nara, que ela era uma menina que tinha, a partir dos 12 anos, que nasceu os sinais da puberdade e ainda está dentro dos 6 meses, que é uma Nara, e aí a Torá estabelece essa lei, é uma lei específica para essa situação, que o cara casou com ela e falou que ela casou com ela, com essa menina que era Nara, e falou que ela traiu ele. Quando era mentira. E era mentira, e aí a pessoa recebe duas punições, penalizada com duas penas. Então, assim como no caso de uma pessoa que retirou um nome ruim, colocou um nome ruim sobre uma menina Nara, uma menina que é Nara, ele recebe duas punições. Então assim também, em qualquer caso, qualquer caso, mas em casos que você pode aprender, que você pode comparar, né? Casos que você pode comparar com o caso de Motzi Shemra, porque a gente vai ver que não é qualquer caso que você pode comparar com Motzi Shemra, mas o caso que você pode comparar com Motzi Shemra, o que é Motzi Shemra? Retirou o mau nome, que se refere a essa lei de um homem que retirou que colocou um mau nome sobre uma mulher Nara. Uhum. Então, assim como naquele caso vai receber duas punições, aqui também no nosso caso também vai receber duas punições sobre uma ação só. Lá o cara fez uma ação só, a ação foi retirar, colocar um nome ruim sobre ela, falar a Lashonará dela, recebe duas punições. No nosso caso também ele receberia duas punições, mesmo que ele fez uma haverá somente, mesmo que ele fez somente uma proibição. Uhum. Fala a Gemara, mas a Gemara fala que a princípio não teria como comparar os casos. Por quê? Porque lá o dinheiro que ele paga é multa, não é... A Torá estabeleceu lá isso como multa. Então, vamos falar assim, a Torá lá multou, mas você não pode aprender para qualquer caso que a Torá multa. Ou seja, se é uma situação... Porque quando a gente trata sobre multa, aí a Torá estabelece quando sim, quando não. Então a Torá multou esse caso a Torá não multou. Multa eu não posso comparar. A não ser se uma... Era multa e castigo, né? Que a gente tratou lá atrás. Certo, multa e castigo, tudo bem, certo. Multa e castigo, ou seja, multa e o castigo é aquilo que você tem que receber, uhum. Quer dizer, que faz lógica você receber, que a Torá estipula, e tem uma coisa que é multa, que é além disso. Uhum. Então, o dinheiro que ele tem que pagar é uma multa para ele, é uma multa que ele tem que pagar. Justo. Então, eu não posso comparar a princípio com o nosso caso. Uhum. A não ser se o nosso caso também for multa. A pergunta é, Edim Zomemin é multa ou não é multa? Você lembra que a gente fez essa pergunta? E de acordo com o Rabi Kiva, é considerado multa. Parece multa. É uma discussão se era multa ou não, enfim, se é punição ou se é multa. Punição quer dizer que essa é a lei que a Torá estabelece. Multa quer dizer além disso. Então, a gente viu, seja, além do castigo, será que é além do castigo? Ou será que será uma multa que é além do castigo, ou será que esse é o próprio castigo? Vamos chamar assim. Uhum. Então ele falou que não poderia comparar, porque lá é multa e aqui é castigo. Então, lá existe uma multa que o cara tem que pagar além disso que a Torá estabelece, além do cara... E, na verdade, o cara só tem que receber somente um castigo. A Torá coloca uma multa além disso lá. Mas no nosso caso, que é castigo, não tem como dar dois castigos. Isso que a Gemara está querendo falar. Multa você pode colocar mais, mas com castigo você não pode. Mas responde a Gemara que no nosso caso também é multa. O
que quiser. No nosso caso também, na verdade, isso que o cara tem que fazer com ele, aquilo que ele queria fazer com o outro, também não é castigo. É uma multa, além de ele ter feito a proibição, além dele ter, por assim dizer, que recebeu o castigo dele, além disso, ele tem que receber uma multa. Ou seja, a ideia dele pagar, ou seja, já estaria incluso, né? É o castigo, mas junto com uma multa. Ou seja, é porque ele nem conseguiu fazer na realidade, ele não conseguiu fazer a trama dele, ele não conseguiu fazer aquilo que ele estava tramando. E mesmo assim ele recebe aquele castigo. E mesmo assim ele vai ter que pagar, quer dizer que é uma multa. Isso é isso que a gente havia falado. Então quer dizer que o nosso caso também é considerado multa. Então você pode aprender de um caso para o outro. Assim como naquele caso, a Torá multou a pessoa, além do castigo que ela vai receber, a Torá multou a pessoa. Assim também no nosso caso, além, de acordo com o Rabi Meir, né? De acordo com o Rabi Meir, além das chicotadas que ele vai receber, ele vai ter que também pagar uma multa. Então a resposta seria que a gente aprende de Motzi Shemra, que assim como ela paga a multa, 2 punições, assim também no nosso caso vai pagar uma multa. Sim. E é isso que ele fala. Mas tem que ser knas. Você pode falar assim, sabe lá que Rabi Meir, opina como Rabi Akiva, que a de Amar, Edim Zomimim knas, que opina que o fato dos Edim Zomimim pagarem não é um castigo, não é uma punição lógica, mas é uma multa. Então assim, aqui é multa, lá é multa, por isso eu posso aprender de um do outro. E aí a Gemara ela continua, nos diz, Ika demasne lehadeula aha. Detania, lo tutiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker ve'gomer, ba katuv litenase, achalotase, lomar she'en lo kinala. Existe uma lei na Torá que nos diz que existem o Korban Pesach, o sacrifício pascal. Sacrifício pascal, até que horas pode comer o sacrifício pascal? Até o portal? Até o amanhã. Então, ele tem que se comer na meia-noite, até a meia-noite, mas ele não pode sobrar a partir ele é comido a partir do anoitecer. A partir do anoitecer, a partir do pôr do sol, ele é comido. Mas, enfim, a partir do anoitecer, enfim, a partir da noite, aí vai depender, né, o pôr do sol, a questão é que a gente é dúvida se é dia ou se é noite, então, a partir do anoitecer. Do escurecer. Aí, teoricamente, a pessoa teria que comer até Hatzot. Até Hatzot, a gente fala todos os dias, até o meio da noite. Só que se ele não comeu, ele não pode deixar até o amanhecer. Quer dizer, a mitzvah é comer até Hatzot, tem uma mitzvah de comer o sacrifício pascal até a meia-noite, só que se ele comeu, enfim, comeu e sobrou noite, né? até a metade da noite, ele tem a metade de comer. Mas se ele foi lá e comeu um kezait e sobrou, não tem problema, ele pode comer depois. Mas ele não pode deixar de sobrar depois do amanhecer. Ele tem a mitzvah de começar a comer o kezait, comer a mitzvah antes da meia-noite, e não pode deixar sobrar depois do amanhecer. E se a pessoa deixou sobrar depois do amanhecer, aí não pode mais comer e tem que queimar. Aí não pode mais comer e tem que queimar. A Gemara está nos dizendo, a Braita, que o que acontece quando alguém deixou sobrar, é uma proibição da Torá, lototiru mimenu ad boker, não deixe sobrar até o amanhecer. Mas sim, não queima? Não, a Torá falou que se você deixou sobrar, você queima. Mas na realidade você não pode deixar sobrar. Entendi. Você não pode deixar sobrar. Se você deixou sobrar, aí você tem que queimar. É uma mitzvah que ela só é possível se você cometeu uma transgressão. Entendi. Tem mitzvot que elas são assim, que você só pode cumprir essa mitzvah se você cometeu uma transgressão. Que mitzvah, por exemplo, é essa? A própria mitzvah, que a gente acabou de ver, ela também é assim. Ela é uma mitzvah que você só pode cumprir se você fez uma proibição. Se eu falei mal da menina, da Nará, então eu tenho uma mitzvah de casar com ela. Eu tenho uma mitzvah de casar com ela e não divorciá-la para o resto da minha vida. Quer dizer que eu só tenho essa mitzvah, uma das mitzvahs da Torá. Eu só tenho se eu fez uma proibição de falar mal dela. Pelo menos na nossa situação, então seria um pouco parecido. Sim. Então, mas a pergunta é, será que se ele deixou, certo? Ele vai ter que receber chicotadas ou não? Ele foi lá e deixou passar do amanhecer. Ele teria que receber chicotadas? Poxa. Fala, o que você acha? Ele fez uma proibição. Pode falar. Acho que não. Por que não? Porque dá pra queimar. Perfeito, pode falar, exatamente, perfeito.
já que ele tem uma mitzvah a ser cumprida, então ele não, a princípio, se ele tem uma mitzvah a ser cumprida, a princípio ele não vai receber chicotadas. Ou seja, não faria muito sentido ele ter que ter uma mitzvah para fazer e também receber chicotadas. A princípio, a mitzvah que ele tem para fazer é o quê? É um conserto da verá que ele fez. Sim. Ele fez uma verá, mas ele ainda tem um conserto, ele ainda tem uma possibilidade de recuperar, de não cumprir, pelo menos de não fazer a verá de maneira completa. Ele tem alguma forma de conseguir recuperar, né? Vamos chamar assim, recuperar, consertar, não concluir a verá. Então, por isso, de acordo com essa opinião, Barra Katuv Leal, porque o versículo colocou para ele uma mitzvah tassé? Porque o versículo colocou uma mitzvah positiva para ser feito após ele ter feito a transgressão, porque a Halot Lomar, para nos dizer que ele não recebe chicotadas. Para Lomar, She'en Lokin Alav, a ideia seria, em vez dele receber chicotadas, ele vai cumprir essa mitzvah. Então, o perdão, enfim, para essa verá, como vai ser, como ele vai poder quando ele fez uma verá, agora ele precisa se recuperar, se isentar, se redimir. Se redimir. Como ele vai se redimir dessa proibição que ele fez? Através da mitzvah. Essa é uma opinião. Divrei Rabi Yehuda. Rabi Akiva Omer, lo menashe buze, mishum dehava lei, ela mishum dehava lei, lav shen bo maaseh, vechol lav shen bo maaseh, en lo kina lav. E aí a Gemara fala pra gente que, olha só, mas Rabi Akiva fala que não, sabe por que ele não recebe chicotadas? Não é porque tem uma mitzvah uma mitzvah positiva a ser feita depois, que seria queimar. Não é por causa disso. E mesmo se não tivesse essa mitzvah de queimar o Korban Pesach, o sacrifício pascal que ele deixou até o amanhecer, mesmo se não houvesse a mitzvah, se a Torá não colocasse a mitzvah de que depois, que aquilo que sobrou de manhã, fez a transgressão, tem que queimar, mesmo se não tivesse essa mitzvah, ele não teria que receber chicotadas. Mesmo assim, ele não receberia chicotadas. Por quê? Porque mesmo assim ele não receberia chicotadas. Mesmo que a Torá não tivesse colocado essa mitzvah positiva de queimar o Korban, o sacrifício pascal, que sobrou ao amanhecer, que a Torá coloca uma mitzvah. A gente acabou de falar que é por isso que ele não vai receber chicotadas. Deve que vai falar que não, que mesmo se não tivesse essa mitzvah, também não iria receber chicotadas. Por quê? Porque é uma proibição que não envolve uma ação. Entendi. Certo? Uma proibição que não envolve uma ação. Isso é uma omissão. Ele se omitiu de comer, né? Ele deixou de fazer. Exatamente. Ele deixou sobrar. Ele omitiu de fazer, mas não é que envolve uma ação ativa, é passiva. E já que é uma proibição que não envolve uma ação, então por isso ele não deve receber chicotadas. Certo. Certo. De acordo com o Rabi Akiva, porque ele não vai receber chicotadas porque não envolve ação. E de acordo com a outra opinião, porque não vai receber chicotadas porque tem uma mitzvah depois. Tem uma mitzvah, enfim, né, que é uma mitzvah ativa para ser feita depois que ele fez a transgressão. Quer dizer que essa opinião que opina que o motivo que não vai receber chicotadas é por causa da mitzvah, quer dizer que ele não concorda com o fato, ele falou, precisa da mitzvah, mas se não tivesse a mitzvah, sim receberia chicotadas, mesmo que é uma verá que não envolve ação, mesmo que é uma transação que não envolve ação. Então o que a gente conclui dessa opinião? Que essa opinião, ela opina que mesmo que não envolve ação, também se recebe chicotadas. É disso que essa opinião falou, que o sacrifício pascal só não recebe chicotadas por causa da mitzvah ativa, do preceito ativo que tem a ser cumprido depois, mas se não tivesse esse preceito, de acordo com essa opinião, sim teria chicotadas, mesmo que não envolve ação. A primeira opinião. Sim. E a pergunta mas é uma pergunta, da onde ele aprende, né? Da onde ele aprende uma coisa dessas? Da onde ele aprende da onde ele aprende que uma verá, mesmo que ela não tenha ação, que ela também tem chicotadas? A princípio a gente falou que não tem, que em geral a maioria das opiniões falam que essa Selahá, que não tem chicotadas quando não envolve ação, mas aqui a gente está vendo uma opinião que a gente deduziu dela que sim tem chicotadas, mesmo que não envolve ação. A pergunta é de onde ela aprende, de onde essa opinião aprende. Tem uma opinião que está dizendo para a gente, Rabi Yehuda, que tem malkut, que tem chicotadas, mesmo que não envolve ação. E a pergunta é de onde ele aprende.
A resposta vai ser, sabe de onde ele aprende? Também de Motzi Shemra. Ele aprende também do cara que fala mal da menina. O cara que falou mal da menina tem ação ou não tem ação? Não tem ação. Por quê? Porque fala. Ele só falou. Ele não fez, não agiu nada. Não fez, não agiu. Ele só falou, não agiu. E mesmo assim, ele tem punição. Então, esse rabino, ele aprende de Motzi Shemra, que o quê? Que assim como o Motzi Shemra, o cara recebe chicotadas mesmo que a proibição dele não envolve ação, porque ele só falou. E falar não é considerado ação. Ele só falou, não agiu. Agiu quer dizer agir. E mesmo assim ele recebe chicotadas. Tá? Que eu aprendo também para o caso geral da Torá, que uma mitzvah, uma aveirá, uma proibição, mesmo que ela não envolva uma ação, ela também tem chicotadas. Então, a gente, só para concluir, então a gente trouxe dessa ideia, o que a Mará está falando para a gente? Aqui, dessa ideia do homem que falou mal da menina, daquele que ele tinha casado com ela na Ará, tudo mais, falou que ela traiu ele, disso que a Torá responsabilizou ele duas coisas. A gente aprende que o quê? Rabi Meir aprendeu disso, que a Torá responsabilizou deles que ele vai receber chicotadas e também que ele vai pagar. Ele aprendeu que que você sim pode receber duas punições, mesmo por uma proibição. Mesmo por uma ação só, que é o caso do Edim Zomemim. Edim Zomemim vai ter que receber chicotadas e também vai ter que pagar. Sim. E mesmo que ele fez uma ação só, uma proibição só uma ação, mesmo assim ele vai ter que receber duas punições. Assim como a gente encontrou com relação à pessoa que falou mal da menina, que também vai receber duas punições, mesmo que ele fez uma ação só. Esse é o primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado, que é o aprendizado do Rabi Yehudá, aqui que ele aprende de Motzi Shemra, mas são aprendizados de rabinos específicos. Não é a maioria da UP. A maioria dos rabinos não aprendem isso. Eles falam que não dá para comparar. Não haveria como comparar um caso com o outro. Mas aqui no caso a gente viu que o Rabi Meir tem essa opinião que sim, e que a gente pode punir duas punições por causa de uma ação só, aprendendo de Motzi Shemra, da pessoa que falou mal desse caso. E assim também, que esse caso também nos ensina, de acordo com o Rabi Yehudá, que mesmo uma ação que não tem, mesmo uma proibição que não envolve ação, também se recebe chicotada sobre ela. Então são dois aprendizados de rabinos específicos, quer dizer, que somente eles aprendem isso daqui, mas pelo menos aqui a Gemara está defendendo, enfim, está trazendo uma prova. A pergunta foi de onde eles aprendem isso? De onde eles aprendem? A princípio não é assim a lei. A Gemara trouxe aqui esse caso esse caso da Torá, que é um caso, uma exceção, que o cara falou uma coisa mal sobre a outra pessoa. E não